Opa, tudo bem? Aqui é Bruno Piscinini novamente, mais conhecido como o Empreendedor Digital e nas horas vagas também, presidente da internet. Nesse vídeo de hoje eu tenho um assunto mais que importante para falar com você, que é para resolver de uma vez por todas uma dúvida recorrente que eu vejo que o pessoal tem, que é como escolher o seu mercado e o seu nicho. E nesse vídeo, além de você aprender a fazer como fazer isso definitivamente de uma vez por todas, você também vai aprender por que aquela história de que faça o que você ama, faça o que você ama, que a gente tanto vê por aí, é em muita parte besteira. E por que isso acaba mais prejudicando do que ajudando as pessoas quando elas estão tentando criar o seu negócio próprio. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Essa questão de como escolher seu mercado, o seu nicho, ela surgiu porque eu estava esses dias analisando um formulário que eu tenho para clientes, que eu pergunto basicamente, eu até falei no episódio anterior, eu pergunto quem é você, o que você precisa, quais as dúvidas que você tem, porque daí eu consigo fazer vídeos, conteúdos, artigos, podcast, áudio, o que for, mais focado exatamente nessas dúvidas e problemas que você pode ter para ajudar. E um dos temas mais frequentes que apareceram é justamente lá no início, que é a escolha do mercado ou nicho. É um problema, não sei se você tem esse problema, se você já tem o seu mercado, mesmo que você já saiba, digamos, o seu mercado, o seu nicho, exatamente com o que você trabalha, eu garanto que ainda assim esse vídeo vai poder ajudar você com algumas outras dúvidas que você possa ter e até para definir melhor o que exatamente você trabalha, porque é algo que a gente não é tão simples assim. Eu por muito tempo eu já achava que trabalhava com mercado, depois a gente vai descobrindo que não é bem assim, tem outras coisas que eu não sabia, outras coisas que a gente vai aprendendo durante o tempo, simplesmente com a interação com os nossos clientes, com as nossas pessoas, com os leitores, com os comentários. Então realmente é uma dúvida muito importante, até porque às vezes a gente quer ensinar como conseguir mais tráfego, que acho que é o segundo problema que mais aparece das pessoas, é como conseguir tráfego, como organizar as ideias para colocar em prática. Esse é outro problema que apareceu bastante, que de repente você tem, que é realmente ter aquela clareza, aquela assim, consciência de saber o que é para ser feito hoje, o que é para ser feito amanhã, qual que é o próximo passo. E enfim, diversos desses problemas que aparecem, mas eu posso ensinar todas as táticas técnicas e qual que é o botão que converte mais, qual que é o tipo de vídeo que converte mais, como fazer um vídeo no YouTube, como fazer um podcast, mas se o mercado e o nicho não tiver certo, se não estiver falando para o mercado certo, com o produto certo, para as pessoas certas, não vai adiantar muito. Então por isso que é tão importante a gente definir isso do nosso mercado. Então o que eu noto muito por aí é que a gente vê muitas e muitas pessoas simplesmente falando sem uma explicação melhor, de simplesmente falando: faça o que você ama que o dinheiro vem atrás, transforme o que você ama no seu negócio e tudo vai ficar às mil maravilhas, tudo vai dar certo. Só que esse conselho por si só ele não é suficiente, e além de não ser suficiente, ele é até ingênuo se não explicar melhor para as pessoas exatamente o que fazer com isso. Porque o que acontece? Se você provavelmente já deve ter visto esse conselho em algum lugar, e só antes que eu continue explicando, não é que eu estou recomendando para você não fazer o que você gosta, alguma coisa assim, longe disso. O que eu mais quero é que você faça algo que você tenha prazer. Mas isso tem que ser essa escolha do que fazer com o que você ama, o que você gosta de fazer, tem que ser feito com consciência, tem que saber o que está fazendo para acertar em cheio e aí sim desenvolver um negócio online de sucesso. Então, essa ideia de que faça o que você ama e o dinheiro vem atrás, ela começa já errado por um ponto muito, muito forte. Porque ela coloca na cabeça das pessoas a ideia de que você tem que olhar para você e o que você gosta. Assim, no caso, agora eu vou falar como o que eu gosto de fazer, o que eu quero falar a respeito, o que eu. Só que isso é o jeito errado de se começar um negócio, né? E online ou não, qualquer negócio. O que você tem que começar olhando antes de qualquer coisa, até antes de seu produto, que muita gente também, essa outra armadilha, as pessoas acham que o produto é a parte mais importante de um negócio, que não é. Em vez de você começar olhando para você, no caso para eu, olhar para mim mesmo, olhar para o meu produto, o que eu quero fazer, o que você tem que primeiro fazer é olhar o seu mercado.
E não precisa ser exatamente o seu mercado. Ah, mas eu não sei qual é o meu mercado. Não, o mercado no geral. As pessoas que estão por aí, o que elas têm, o que elas necessitam, o que elas precisam de ajuda que de repente você conseguiria colaborar. Se você ficar só olhando só para o que você quer fazer, você vai achar um monte de coisa que você adora fazer, mas não tem tanta gente interessada. Por exemplo, eu gosto de dar como exemplo dessa história de faça o que você ama. Eu adoro jogar futebol. Como você deve saber, se você me acompanha há mais tempo, sempre falo de futebol, tenho futebol aqui, futebol lá. Tem outro, eu gosto de viajar também. Só que se eu ficar só fazendo isso que eu gosto de fazer, eu não sou jogador profissional, nem vou ser e nem quero ser. Então eu não vou ficar fazendo o que eu amo sem antes olhar o que o mercado precisa. Então até esses dias tinha uma amiga minha, ela adquiriu o meu curso, investiu no meu curso, para você ter uma ideia de o quanto você pode confiar. Acho que é um bom indicativo, porque sim, eu indico o meu curso, as minhas coisas para os meus amigos, família e todo mundo que tiver interesse em criar um negócio online. Não sei se é todo mundo que pode fazer isso com seus próprios cursos, tem algumas coisas não muito boas aí fora. E eu tava falando com ela e ela tava conversando comigo, perguntando, pô, eu tava pensando em fazer um negócio assim, um produto assado, um produto X. E eu, tá, legal, ela tá vendo também com essa mesma dificuldade de como escolher o seu mercado e o seu nicho, o que for. Aí o que eu falei pra ela é que junto, não é nem antes, depois, muitas vezes é junto, olhando assim, com o que você tem interesse em fazer, o que você tem interesse em falar, o que você gostaria de realmente trabalhar todo dia, você tem que olhar quem é o público que você vai estar atendendo. Quem que é a pessoa para quem você vai estar criando aquele produto. Então você tem que combinar esses dois quesitos. O que você tem, mas para que público você vai atender. Se você quiser fazer um exercício interessante, em vez de agora seguir essa de faça o que você ama, faça diferente. Em vez de começar por você, comece ao contrário. Comece olhando o mercado. Olhe o mercado assim, eu digo o mercado tudo. Qualquer nicho, não faça agora. A gente não vai se limitar por, eu gosto disso, eu gosto de assado, eu já passei por isso, eu tenho alguma experiência em X, ou meu hobby é assado. Depois a gente já volta para isso. Começa só olhando o mercado. Tudo que está acontecendo por aí e começa a ver o que as pessoas têm dificuldade. O que as pessoas têm problema. O que as pessoas poderiam... O que você poderia ajudar elas, mesmo que você não saiba. Por enquanto, só um exercício, só para você começar a entender melhor de como olhar primeiro os clientes do mercado. Aí você olhando isso, e aí isso que eu estava justamente falando para ela, se você tem lá um grupo de pessoas que você se identifica, você trabalha junto, vamos supor, você é uma mãe solteira ou uma mãe casada com filhos, mas quer ficar mais tempo em casa, ou pode ser até um pai de família que quer ficar mais tempo em casa, e você escolhe que o seu público é, por exemplo, pessoas casadas de, sei lá, 30, 40 anos, mais ou menos nessa faixa etária, com 2 filhos, que simplesmente estão cansados do emprego normal e querem ter mais tempo. No caso, é um pouco o mercado que eu trabalho também. Mas esse tipo de pessoa, agora que você escolheu o tipo de pessoa, começa a olhar o que ela precisa. Não vamos nem falar então para sair do mercado negócios online. É alguém que trabalha no seu emprego normal, das 9 às 6, o que for, 8 às 6, não sei o que é os horários da empresa que a pessoa trabalha, e ela quer ter mais tempo, ela sente que falta tempo para ela se dedicar aos esportes, à família, etc. Agora que você definiu esse seu, avatar, essa pessoa, o que você poderia fazer para ajudar ela? Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, isso não interessa agora, depois a gente volta para isso. Pô, se ela tem um emprego normal, ela tá reclamando que tá sem tempo, então de repente ela precisa de algum curso de produtividade para ajudar a melhorar ela de como render mais em casa. Ou de repente ela precisa de alguma ajuda de como fazer refeições mais saudáveis, mais rápidas, porque ela não tem tempo de comer, ela tá cansada de comer todo dia fora, ela ou ele. Quando fala ela ou ele, entenda qualquer um dos dois. E de repente tem alguma coisa com refeições que você podia ajudar. Ou de repente a relação dessa pessoa com seus filhos, com a família, não está muito legal. Então, de repente, alguma coisa na área de relacionamentos que podia ajudar ela. Falar, pô, se você é uma mãe ou um pai sem tempo e você não está com uma relação boa com a sua família e quer melhorar, aqui um livro, aqui as 3 dicas, aqui as 7 maneiras de como você pode recuperar e fazer com que o seu filho se abra com você para você voltar a falar com ele como você gostava. Entende? Você começa a olhar primeiro o mercado e as pessoas
E quanto mais definido, melhor. Então, por exemplo, se você quiser definir, você é uma mulher e quer realmente só focar em mães com filhos que têm empregos normais e como é que elas podem ter mais tempo, mais qualidade de vida, ótimo. Quero focar em pais, homens. Homens casados, sem tempo família, sentem até que a vida está evoluindo, mas sentem falta de praticar um esporte, um hobby, alguma coisa que gostava de fazer, mas com filhos e trabalho e tudo mais, começou a ficar difícil. Bom, então de repente você pode fazer alguma coisa para ajudar a pessoa a otimizar o tempo dela, a como programar o fim de semana para ter mais tempo e realmente conseguir fazer essas atividades por fora. Mas entende como você está antes olhando o mercado, as pessoas que você pode vir atender antes de você? Aí fica muito mais fácil porque você começa a entender e você começa a trabalhar com o Peter Drucker, não sei se você conhece, é um dos maiores gurus de marketing e administração que a gente já teve. Ele tinha essa frase que ele costumava falar, que o segredo está em não achar clientes para os seus produtos, que é o que a tal história do faça o que você ama acaba fazendo acontecer, porque você cria um produto e agora, eu vou achar quem que gostaria, convencer as pessoas de que isso aqui é bom para elas, que elas têm que comprar esse meu produto. É muito mais fácil você achar produtos para os seus clientes. Então, se você tem alguém que você define, esse tipo de pessoa vai ser meu cliente, pai com 2 filhos de 35 a 50 anos, que não tem tempo para X, acha que a vida está estagnada, sei lá, esse é o meu cliente, o que esse cara, o que essa pessoa precisa que de repente eu, com meu conhecimento, conseguiria ajudar? E aí tem as duas, digamos, vertentes. Você pode já entender e saber como ajudar exatamente, que aí é a situação ideal, ou você pode até não saber, mas você definindo o seu cliente, você pode começar agora a ir atrás para realmente criar um produto, criar uma solução para ajudar essa pessoa que você definiu que é o seu cliente. Então, esse é só um exercício para você começar a tentar entender como descobrir o seu mercado e o seu nicho. E até na questão de nicho e mercado, a gente costuma falar que tem nichos e subculturas. Nicho é geralmente vocacional, ocupacional, por exemplo, são trabalhos, são coisas que você pode fazer que dão sustento para você, para sua família, para sua casa, enfim, coisas que você faz como trabalho. E tem a parte do outro, que seriam subculturas, que é mais por interesse, lazer, atividades. Por exemplo, no meu caso seria futebol. Eu gosto, vou comprar roupa de futebol, não sei o que, vou querer viajar, vou querer ver jogo, beleza. O outro, por exemplo, é surfar. Aí vai atrás de prancha, vai atrás dos melhores lugares para viajar, para surfar, dos melhores pacotes, etc, etc, etc. Então tem nichos e subculturas que você pode estar tratando. Aí depois que você olhar, até outro dia eu estava falando, por exemplo, com o Rodrigo Polesso, ele gosta da ideia, e eu acho que é certa mesmo, de transformar os hobbies dele em negócios. Então não é à toa que ele tem a parte de emagrecimento, ele tem agora também um curso sobre fotografia, porque são hobbies dele, e aí facilita um monte se você tem afinidade e você gosta daquele mercado. Mas isso não é obrigatório. De novo, eu não estou dizendo para escolher um mercado que você não tem nenhum interesse. Eu acho que é mais perigoso, cansa mais, você não tem interesse naquilo, então você tem que combinar. Mas aí que está o segredo. Para acertar o seu nicho, o seu mercado, o ideal é que você combine, nisso que a gente chama do princípio da convergência, 3 círculos que cada um deles tem um fator importante e que juntando os 3 é que você vai achar o seu mercado, o seu nicho. O primeiro fator deles é o quanto você gosta daquilo que você quer trabalhar. Que é daí essa questão que, como eu estou falando aqui desde o início do vídeo, sim, faça o que você ama, não precisa ser exatamente o que você ama. Quanto mais interesse você tiver, vai ficar mais fácil, facilita totalmente a sua vida, com certeza. Só que esse é só o primeiro círculo. O segundo círculo, que também é bem importante, é o quanto você se destaca nisso que você gosta. Porque tem coisas, por exemplo, o Henrique Carvalho, ele gosta de jogar futebol, do viverdeblog.com, se você não conhece, um dos melhores sites de marketing digital do Brasil. Ele gosta demais de jogar futebol, mas ele é horrível, ele é péssimo, ele não é muito bom. Então ele com certeza não poderia trabalhar com esse nicho de futebol. Então o segundo nicho é o quão bom você é. E claro, por mais que, vamos supor, você gosta, você ainda não se considera bom naquilo, um expert naquilo, ainda não acha que pode ajudar as pessoas, não tem problema. É só ir atrás, sentar a bunda na cadeira,
estudar, ir atrás, fazer curso, ouvir áudio, eventos, fazer o que for, todo mundo pode ficar bom. Talvez não, assim, a gente não tô falando aqui de ser o Michael Jordan de outras profissões, mas você pode ser muito bom se você dedicar as horas para fazer aquilo. Desde sentar a bunda, ficar vendo a novela de novo, ou não sei o que, sentar e estudar mesmo, ler livros, ver cursos, tudo que for, pesquisar o máximo para ser o melhor que você pode ser naquele assunto. Até como o T. Harv Eker, não sei se você conhece, é um grande autor dos Estados Unidos. Ele tem, uma vez num evento, perguntaram para ele qual que é a melhor maneira de ser percebido como um expert no seu mercado. Ele falou, olha, a melhor maneira de ser percebido como um expert no seu mercado é primeiro ser um expert. É bem mais fácil. Então, essa é a parte do segundo círculo. O que você gosta, o que você é bom, mesmo que você não seja bom, você pode ser. Se você já é, melhor ainda, porque já facilita tudo. E o terceiro círculo, que eu diria que é o mais importante e que muita gente acaba relevando, esquecendo, principalmente ouve, faça o que você ama, só olha para o que eu gosto, o que eu quero fazer. O terceiro é olhar e pensar o que as pessoas estariam dispostas a pagar, a dar dinheiro por isso. Então, se você conseguir combinar o que você gosta, o que você é bom em fazer e o que as pessoas estariam dispostas a dar dinheiro, a pagar por algum conhecimento seu, alguma solução sua, alguma coisa que você criar para esse mercado, aí sim você vai ter achado o seu mercado, o seu nicho. Mas você precisa, e até eu diria que sem o círculo número 3 é o mais obrigatório de todos. Porque você pode ter algo... Isso eu estou falando se você quiser criar um negócio online para ganhar dinheiro. Se você quiser fazer caridade, você quer criar um blog por simples e puro interesse, ótimo, não tem problema nenhum, não estou criticando. Mas você tem que ter claro o que você está querendo fazer com o seu negócio. Se você quer que seja um negócio que vai sustentar você, vai sustentar sua família, vai pagar a faculdade dos seus filhos, então você tem que sentar e pensar o que alguém me pagaria para fazer isso. Porque senão a gente está falando só de brincadeira e hobbies, só de pura diversão. Então o terceiro círculo é obrigatório para isso, porque já existem diversos negócios por aí que negócios foram criados simplesmente porque alguém viu uma oportunidade e decidiu fazer algo a respeito. Eu costumo até falar, por exemplo, o Gerdau, que tem as empresas, você deve conhecer as empresas Gerdau, eles fazem um monte de coisa para construção, com aço, parafusos, enfim. A pergunta é, quando eles começaram, você acha que o seu Gerdau lá, não sei lá quantos anos, quando começou, olhou um prego e pensou, meu Deus, como eu amo parafusos e pregos, vou fazer alguma coisa com isso. Eu adoro prego, vou ficar falando sobre prego, criar vídeo sobre o meu prego maior, menor, vermelho, azul. Não, pô. A chance é muito maior que ele estava no mercado, viu? Pô, o Brasil está crescendo um absurdo. Estão precisando disso. Eu posso prover isso. Eu não amo nem prego nem parafuso, isso de repente nem passou na cabeça dele, mas eu sei que eu consigo fazer alguma coisa e entregar para as pessoas. Então, você não precisa ser necessariamente também apaixonado pelo seu mercado, pelo seu nicho, pelo aquele assunto. Ajuda, eu acho melhor. Se você conseguir, ótimo. Mas não é obrigatório. Você pode simplesmente ser apaixonado pela questão de construir um negócio, de ajudar um público, de ajudar umas pessoas, de ajudar a construção de um país, como por exemplo ele, com o que você pode oferecer. Então você não precisa ser necessariamente apaixonado por aquilo que você está falando. De novo, se você for, melhor, ajuda. É como eu recomendo geralmente que se faça um negócio online, que já é alguma área do seu interesse, que você já pesquisaria, aí facilita tudo. Mas você entende que desses 3 círculos, o que você gosta, o que você é bom e o que as pessoas estariam dispostas a pagar, o círculo número 1 e número 2, eles não são obrigatórios para ter um negócio online falando de questão de ganhar dinheiro. Aí depois tem a questão de o quanto que isso me deixaria realizado profissionalmente, se eu realmente gosto. Enfim, aí outras questões que podem vir com o tempo. Às vezes a gente começa... Provavelmente já aconteceu com você, de repente você começou um novo esporte, uma nova atividade, no início parecia ser meio ruim, meio chato, porque a gente não sabia direito o que estava fazendo, mas depois começa a pegar o jeito, começa a pegar a manha, a gente começa a gostar. Porque daí começa a entender, começa a ficar mais fácil e começa a pegar gosto mesmo pela coisa. Isso pode acontecer, mas você tem que tentar. E até por falar em tentar, eu quero dar um poder, uma mágica para você, para ajudar você quando você for escolher o seu mercado, o seu nicho. É o seguinte, não se sinta em nenhum momento
obrigado a acertar o primeiro mercado, nicho ou negócio que você for tentar. Não tem essa obrigação. Na verdade, é até o contrário. Muito provavelmente, você não vai acertar. Pelo menos não em cheio. Não estou dizendo que vai dar tudo errado, você vai perder tudo, você não vai ganhar nada. Mas talvez não vai ser levemente limitado de algumas maneiras, porque você ainda não pegou em cheio quem é o seu mercado, quem são as pessoas que você atende, que tipo de produto elas querem. Isso demora, não é no primeiro produto, geralmente, que você vai acertar em cheio. Você pode sim já ter algum sucesso, já começar a vender algumas coisas, mas depois é que a brincadeira começa a ficar legal. Que aí você começa a vender, começa a entrar em contato com seus clientes, como eu acabei de falar aqui, que eu pergunto, faço um formulário que eu coloco lá dentro do meu curso para as pessoas me falarem o que precisam, porque assim eu começo a entender quem você é, o que você precisa, o que eu posso fazer para ajudar você ainda mais. Como, por exemplo, esse vídeo surgiu disso, que eu vi que as pessoas ainda assim tinham uma dificuldade enorme para escolher o seu mercado e o seu nicho. Então, agora que você não tem essa obrigação de acertar de primeira, olha a liberdade que você tem para simplesmente tentar algo. Se você conseguir combinar o que eu falei dos 3 círculos, daquilo que você gosta, aquilo que você é bom e aquilo que as pessoas dariam dinheiro, ótimo, perfeito. Transformar algum hobby seu, alguma paixão sua, alguma experiência de vida que você teve, que você passou por um divórcio, você perdeu um filho, só falando algumas coisas até pesadas, pode ser, vamos pensar coisas boas, você aprendeu a surfar, em alguma coisa assim, você pode usar isso como base para construir um negócio online. Mas se você está com uma dificuldade enorme de eu não consigo, eu não sei o que eu vou fazer, não acho nada que eu não gosto de nada, eu gosto de ficar aqui na minha, então olhe simplesmente para o terceiro círculo e comece a olhar o que as pessoas pagam, estão pagando e pagariam para ter mais. Olhe o mercado, veja quem são as pessoas que de repente você conseguiria atender. Tem alguém que você acha que você conseguiria ajudar? Eu me dou muito bem com pessoas que nem eu falei, com um pai, com 2 filhos, eu tô na mesma situação, eu acho que eu consigo ajudar esse tipo de pessoa. Ótimo, comece por aí, começando com essa pessoa e começando a olhar para ela, o que ela ama fazer, o que ela precisa, o que ela gostaria, vai começar a dar dicas do que tipo de produto você pode criar, de que tipo de produto você pode fazer. E de repente não vai ser algo que você achava que tinha assim, digamos, de cara, assim, obviamente uma paixão enorme por fazer, mas quando você começar a atender aquela pessoa que você definiu que é o seu cliente, você vai começar a pegar gosto. E para você definir que a pessoa é seu cliente, ela não precisa já ter pago para você para ela ser seu cliente. Já diga, essa pessoa é meu cliente, o que eu posso fazer para ajudar ela? É outro caminho. Porque aí você começa a olhar para o que ela precisa e as chances, e aí daquilo que eu falei do Peter Drucker, de você achar um produto para os seus clientes, fica muito mais fácil. Porque se a pessoa está há 20 anos falando, como eu gostaria que tivesse uma coisa que fizesse X, por que não tem algo para resolver Y? Por que isso é sempre assim? Por que eu tenho que fazer isso? E aí você chega com um negocinho para ela e fala, cara, lembra tudo aquilo que você falou, que era uma bosta, que era sempre igual? Tá aqui o que vai resolver isso. Precisa convencer muito? Ela falou que você precisava. É diferente do que eu falei lá no início. Ter o seu produto, aí tem que achar as pessoas, pegar pelo pescoço. Cara, você precisa disso aqui. Sua vida vai ser uma merda se você não usar. Entende? Esse é o caminho melhor. Então já vou fechando esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas de como realmente escolher seu mercado, seu nicho. E de novo, só para fazer um resumão aqui, cuidado, muito cuidado com essa história de faça o que você ama. Antes de tudo, se você conseguir, como eu falei, combinar os 3 círculos, no que eu chamei do princípio da convergência, o que você gosta, o que você é bom e o que as pessoas estão dispostas a pagar, melhora. Mas se você não tem algo assim ainda, comece olhando não pelo que você gosta de fazer, o que você ama fazer, mas o que as outras pessoas amam e gostam de fazer e ajude elas. Comece por isso. Porque eu nem estou falando aqui tanto de mensagem bonitinha, mudar o mundo, já sim, que eu acredito nisso, mas eu estou falando agora realmente de você ganhar dinheiro com o seu negócio online. E para fazer isso, a melhor maneira é você começar olhando pelo mercado e vendo o que essas pessoas precisam e de repente depois tentar encaixar o que você faz.
Tem as duas maneiras, você pode começar pelo que você gosta, e se isso não está funcionando, tente começar pelo que as pessoas precisam e ver se daí surge alguma ideia. De repente aí vai clarear mais. Então mantenha em mente isso, cuidado com simplesmente faça o que você ama, sem realmente pensar no que o mercado precisa, e tente combinar esses 3 círculos para transformar seus interesses, seus hobbies, suas paixões num negócio online. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place.